Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar para vocês, dando crédito total das informações a esse documento esse informativo da PagBank, onde vocês colocam no Google tipos de fundos imobiliários, vocês vão achar, certo? Sugiro vocês lerem, bem interessante mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de fundos imobiliários de forma mais resumida. Primeiro tipo, a gente tem os fundos de tijolos. Os fundos imobiliários de tijolo, eles têm o objetivo, como está em negrito aqui, das locações e a valorização dos empreendimentos. Como é que a gente recebe o dinheiro no fundo de tijolo? Exatamente como está aqui. As locações são o quê? Aluguéis, né? Mensal, pago para eles, e a valorização dos empreendimentos. Eles fizeram empreendimento por 100 milhões e viram a oportunidade de lucrar 10 milhões, 15 milhões, 50 milhões, eles vendem. E o lucro é repartido para os acionistas, que no caso são os cotistas dos fundos, certo? A gente tem aqui lajes corporativas, que tem bastante em São Paulo, que tem bastante no Rio de Janeiro, em grandes capitais, como aqui diz, contratos de aluguel a longo prazo. Muito interessante para a gente. Fundos de hospitais são focados em imóveis de saúde, bem como o nome já diz. São as partes do setor hospitalar. A gestora vai fazer investimento na questão hospitalar do país. Fundos de hotel, muito famoso. A maioria dos hotéis hoje são geridos por fundos imobiliários. Não tem isso, eu sou dono do hotel, eu tenho participação com outros amigos. Não, hoje é tudo gerido por fundo. Tudo gerido pelas gestoras que têm esses fundos imobiliários para fazer a construção do hotel, para fazer a questão da reserva, para fazer a questão dos contratos de locação. Que é muito interessante hoje no setor hoteleiro. A gente tem os fundos de shopping. Como não é segredo para ninguém, os shoppings têm muita demanda. Às vezes está alugado um ponto, às vezes não está alugado. Quem tem que fazer toda essa logística, todo esse marketing são os fundos imobiliários que fazem a gestão dos shopping centers e tem os fundos de shopping. E os fundos educacionais também que estão, como é que diz, especializados em imóveis educacionais, como escolas e universidades. Ou seja, dá para ver que todos esses se enquadram perfeitamente no conceito de fundo de tijolo, porque eles são construções. Ou seja, a gente vai receber nosso valor decorrente de aluguéis de construções ou de venda em um determinado lucro da construção de um imóvel, certo? Aqui no fundo de papel a gente consegue ver que são fundos de papel. Basicamente são os documentos, são os ativos financeiros, são os contratos que são ligados a certificados de recebíveis imobiliários e letras de créditos imobiliários. Eu vou tentar fazer só um vídeo sobre isso daqui. Eu sugiro que vocês deem uma lida, o que são CRIs, que chama aqui, né? O que são LCIs. É muito interessante para a questão de aprendizado, não só para fundos imobiliários, mas para você saber até na renda fixa ou também em outros investimentos que você pode fazer diretamente nas LCIs e nos CRIs. Mas basicamente os fundos de papel eles variam menos, porque eles são contratos a médio e longo prazo que são atrelados ou à taxa Selic ou à taxa de inflação do Brasil. É bem interessante, possuo também fundos de papel. Os fundos de desenvolvimento são novos fundos. Como está em negrito aqui, eles investem exclusivamente em projetos imobiliários que ainda estão em fase de construção e desenvolvimento. Tem a parte boa. Se o projeto der certo, o lucro vai ser bom e a gente vai conseguir sim ter um retorno financeiro muito bom, os dividendos que vai cair na conta todo mês. Mas se não der certo, se a construção não for boa, não conseguir aluguel, não conseguir venda, entendeu? Eu não acho muito interessante os fundos de desenvolvimento. Eles são novos também no mercado. Os mais antigos são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos híbridos acontecem bastante. É a junção de fundos de tijolos com fundos de papel. Às vezes você está na dúvida. Não sei se eu pego de papel porque varia menos, dá aquele retorno certeiro todo mês. Ou eu pego de tijolo, que o retorno às vezes é um pouco maior, só que tem uma variação maior. O que é que você faz? Pega um fundo híbrido, que é a junção desses dois fundos ou mais fundos até. Eu tenho um fundo híbrido, é bem interessante. Varia um pouco os dividendos, às vezes vem 0,8%, 0,9%, 1,5%, 2%, mas é bem interessante. Geralmente os fundos de papel, sempre 1%, 1,2%, 1,3%, porque a gente já sabe que vai receber, porque é meio por contrato. O que acontece? O valor dele às vezes sai de 100 para 101, 102, 95, 110. Não é uma variação tão grande. O que interessa para a gente é o que cai na conta todo mês. E por último, mas não menos importante, estou na dúvida de que fundo imobiliário eu compro. Se é híbrido, se é educacional, se é isso, se é aquilo. Fundo de fundo. Você vai pegar o famoso FOF, seu dinheiro, e aplicar em uma gestora que é intitulada de fundos imobiliários, que vai
pegar esse seu dinheiro e aplicar em outros fundos imobiliários. Ah, como assim? Você vai pegar R$ 1.000 e botar em um fundo de fundos. Eles vão pegar esses seus R$ 1.000 e aplicar em fundos dos portfólios dele. Ele já tem, sei lá, 20 fundos no portfólio deles. Eles vão aplicar esse aí de seu recurso nesses 20 fundos, em um ou dois, e o lucro que eles obtêm por venda, por valorização de cota, pelo dividendo que é pago pelos rendimentos mensais que cai na conta dele, como eu falei com vocês, é lei que, se não me engano, é de 90% a 95% o valor desse de lucro dos fundos imobiliários de forma mensal tem que ser repartido para os cotistas. Ou seja, tudo que o fundo imobiliário lucrar é repartido para você. Venda de imóvel, ganho de contrato, cláusula contratual que eles conseguiram ganhar porque alguém deslocou antes da hora, a multa, o lucro de venda de determinado papel, o lucro de determinado imóvel e os rendimentos que eles recebem de aluguéis, todos os rendimentos, tudo que é de lucro é repartido para os acionistas de forma mensal. Então, no fundo de fundos, também é bem interessante para quem não tem noção ainda do que onde vai aplicar. Por que eu acho interessante começar aí no fundo imobiliário? Porque você tem que ter aquela desmitificar que o seu dinheiro tem que ficar sempre de forma fixa. É normal o dinheiro variar. Não importa o quanto variou no dia. O importante é que vai cair no mês um determinado valor para você. O que é que paga as contas hoje? O valor que cai no mês, não é o salário? Ou no caso o salário extra de aplicações financeiras. Eu mesmo não me importo muito quanto eu tenho aplicado, é a dica que eu dou. Eu não ligo quanto eu tenho na corretora. Hoje eu não sei, eu tenho que entrar aqui nesse app ou nesse outro app aqui para eu saber quanto é que está a minha carteira, mas pouco importa. Se variar 5.000, 10.000 de forma positiva ou negativa, esses 5.000, 10.000 não vão pagar minhas contas. O que vai pagar minha conta são a quantidade de fundos imobiliários que eu tenho, as quantidades de ações, a quantidade de LCIs que eu tenho, que vão me pagar mensalmente esses valores para eu transformar em poxa, eu vou pagar um aluguel, eu vou pagar uma conta de luz, vou pagar o IPVA de um carro, IPTU. Isso aqui é muito interessante que eu queria que todos entendessem. Mas basicamente eu recomendo todos lerem aqui esse documento da PagBank. Vou tentar trazer mais vídeos de fundos imobiliários. Tem muita coisa para fazer. Fundos imobiliários dá para fazer 500 até 1.000 vídeos, porque são muitos fundos imobiliários que a gente tem hoje. Tem mais de 200 na Bolsa Brasileira, se não me engano. Mas com calma a gente vai pegando 5 ou 10 melhores para conseguirmos fazer uma melhor escolha, né? Eu não vou dizer nunca qual é o fundo para comprar, mas eu posso dar uma dica e mostrar como procurar e saber qual é o seu melhor fundo. Hoje eu tenho 5 fundos imobiliários aplicados. 4 são muito bons e um tá meio ruinzinho. Porque a cota dele caiu bastante, esse daqui, ó, só para mostrar para vocês. Eu tenho esse fundo. Dá para ver que em um ano ele caiu bastante. Olha quanto caiu. Caiu 34% de valorização no seu valor. Mas eu não ligo muito para isso porque ele continua pagando para mim mensalmente 12 a 14% ao ano do valor que eu tenho aplicado lá. Então, eu continuo pegando o valor que cai na minha conta. Consigo pagar uma conta de telefone, uma conta de luz. Então, para mim, não faz sentido vender ou me desesperar porque esse valor saiu de 57, 58 para 37. Para mim não faz muito sentido se desesperar, porque não muda nada para mim. Eu ainda vou ter a mesma quantidade de cotas que eu tinha antes. E o mesmo valor vai cair na minha conta. Ah, mas é ruim realmente você ver seu dinheiro caindo R$ 500, R$ 600, R$ 700. Mas isso não importa muito. O que importa é o que cai na conta pra gente. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí a entender o que aqui são os fundos imobiliários e entender mais sobre o mercado. Um abraço.